Todo mundo vive sobre muito estresse, e é disso que a gente vai falar hoje, do hormônio do estresse, o cortisol. Se você quer aprender resumidamente as funções desse hormônio, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. E antes da gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário, ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhuma atualização aqui do canal. Além disso, não se esquece de clicar no botão compartilhar que está ali embaixo do vídeo. Clicando nele, você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Esse vídeo foi patrocinado pela Delta Networks. Se você é de Pedro Juan Caballero, fronteira com Potaporã, e tá caçando o melhor serviço de internet possível, entre em contato com a Delta. Eles têm a melhor fibra ótica da região e você vai conseguir assistir suas videoaulas tranquilamente no YouTube, vai conseguir jogar online, assistir seus serviços de streaming como a Netflix ou HBO sem nenhum travamento. Além disso, o upload e o download deles é maravilhoso. Os inscritos do canal têm um desconto na hora da instalação. É só você entrar em contato com eles, com qualquer dado que apareceu aí no vídeo ou na descrição desse vídeo e falar que você veio através do meu canal, assim o desconto tá garantido. No mais, vamos pro nosso vídeo. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa imagem, o nosso sistema endócrino, né, como sempre, o hipotálamo, o nosso cabeça para baixo, que é o cara que controla quase que tudo no sistema endócrino. Quando acontece algum tipo de estresse, e não é estresse emocional necessariamente, é estresse físico, como cirurgia, traumatismo, golpes muito intensos sobre o corpo, algum processo inflamatório que está causando uma lesão corporal, nosso hipotálamo acaba sendo estimulado, e esses estímulos fazem com que o próprio hipotálamo produza um hormônio, e esse hormônio a gente chama de CRF, né? Ou como a gente pode encontrar em alguns livros, CRH, que é o hormônio liberador das corticotropinas. Ou o F significa fator liberador das corticotropinas. Esse hormônio aqui, que apesar de ter duas siglas, é um hormônio só, ele viaja lá para a região da hipófise anterior. Então aqui no nosso esquema a gente vê que ele vai para a hipófise anterior, que no caso seria essa aqui, tá? Seria essa desse lado. E quando ele chega na hipófise anterior, ele estimula a liberação de ACTH pela hipófise anterior. Esse ACTH é o que a gente conhece como hormônio adenocorticotrófico. Esse hormônio, por ter esse nome, a gente meio que entende para onde que ele vai, porque corticotrófico vem de corteza, né? Trofismo, afinidade com a corteza, ou córtex. E o que tem córtex é a nossa glândula suprarrenal, que é essa glândulazinha que parece uma gordurinha que fica aqui em cima dos rins, né? Então essa aqui é a nossa glândula suprarrenal. Pessoal, a glândula suprarrenal, quando a gente corta ela para estudar, ó, foi cortado esse pedacinho da glândula. A gente percebe que ela tem algumas zonas na sua estrutura, né? São células que formam estruturas diferentes. Então tem a região da medula, que é a região mais interna, seria essa partezinha aqui. A medula não produz corticoides, ok? Ela produz as catecolaminas, e tem a porção do córtex, que é dividido em zona reticulares, zona fasciculada e zona glomerulosa. E em cima dela tem a parte da cápsula, né, que é essa parte mais externa aqui que reveste todo o órgão. As partes que importam pra gente é a zona fasciculata e a zona reticulares, que são as zonas que vão produzir o cortisol. Pessoal, quando a gente fala de corticoide no nosso corpo, entendam que os corticoides se dividem em dois tipos, tá? Os glicocorticoides e os mineralocorticoides. O cortisol é um tipo de glicocorticoide, pois sua maior função é nos carboidratos, ou seja, glicose. É por isso que ele recebe o nome de glicocorticoide. Mas ele consegue atuar bastante também em gordura e proteína, ok? Mas ainda assim faz parte dos glicocorticoides. Entendo que os glico trabalham nas fontes energéticas, então glicose, proteína, carboidrato. Agora, quando a gente fala de mineralocorticoides, eles trabalham nos minerais, então sódio, potássio, água. Quem tem a função mineralocorticoide importante é a aldosterona lá do nosso esquema renina, angiotensina, aldosterona. Vou deixar um card passando ali em cima para você lembrar um pouquinho disso aí, assistindo o vídeo sobre esse sistema. O cortisol tem um pouquinho de ação mineralocorticoide, mas a gente vai ficar focando primeiro aqui na parte glicocorticoide dele. Ok? Bom, então sua função glicocorticoide é o que? É trabalhar nas fontes de energia, como eu falei, glicose, lipídios e proteínas. Então ele vai para alguns órgãos desempenhar sua função, e basicamente ele vai para um monte de órgão. Ele vai para o tecido adiposo, ele vai para o fígado, ele vai para tecidos extrahepáticos como a pele, ele vai para a região dos músculos. Então ele vai para quase todos os órgãos
trabalhar. E o que ele vai fazer em cada uma dessas fontes energéticas? É isso que eu quero falar para vocês. Primeiro, vamos falar um pouquinho das funções dele sobre a glicose. Na glicose, a função básica dele é tentar aumentar o nível de glicose sanguínea, causando uma hiperglicemia. Então, ele consegue fazer o que a gente conhece como gliconeogênese, porque a gliconeogênese nada mais é do que a formação de nova molécula de glicose através de aminoácidos e alguns açúcares. Então ele começa a quebrar algumas substâncias e transformar em glicose para serem liberadas em direção ao sangue. Um dos tecidos que consegue fazer essa gliconeogênese é o fígado, tá? Então o fígado ele começa a fazer essa gliconeogênese. Outra ação que o cortisol consegue fazer é causar uma liberação de glicose para o sangue. Então ele pega essa glicose armazenada e causa liberação em direção à corrente sanguínea. Agora, quando a gente fala das funções do cortisol sobre o lipídio sanguíneo, também é fazer o aumento dos lipídios no sangue, porque ele consegue fazer o que a gente chama de liberação de lipídios ou liberação de ácidos graxos livres, AGL, ácidos graxos livres, para que esses ácidos graxos saiam do tecido adiposo, por exemplo, possam ir em direção ao sangue e aí serem utilizados como fonte energética. O problema é que quando tem muito cortisol alto no organismo, esse hormônio acaba fazendo com que o acúmulo de gordura aconteça em lugares anormais, acumulando muito, por exemplo, na região da barriga e da face, gerando o que a gente conhece como síndrome ou doença de Cushing. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa doença, gerando um quadro de face de lua cheia no paciente, uma corcova de búfalo, por exemplo, aqui nas costas, que é um acúmulo de gordura, ou uma região abdominal muito avantajada. Agora, outra ação que o nosso cortisol consegue fazer é trabalhar sobre as proteínas. E nas proteínas, pessoal, ele consegue fazer duas coisas. Olha só que importante aqui. As proteínas começam a ser lisadas mais facilmente. Quando a gente fala de proteína ser lisada, significa que a gente está quebrando mais proteínas, ok? Então a gente começa a quebrar, a destruir mais proteínas, fazendo o catabolismo proteico nos órgãos. Isso acontece bastante na pele. É por isso que cortisol, quando ele está muito aumentado nessas doenças que eu comentei, a gente acaba tendo uma lesão na pele das pessoas, causando várias estrias, porque está tendo uma ruptura do colágeno da pele, causando umas estrias violáceas, umas estrias mais avermelhadas na pele. E outra ação que ele tem é de aumentar a produção de proteínas no fígado. Então ele pega as proteínas hepáticas e aumenta a sua produção. Por que ele faz isso? Porque ele quer mandar essas proteínas hepáticas para o sangue. E aí a gente acaba tendo muitas proteínas plasmáticas no sangue também. Então proteína plasmática no sangue aumenta a sua concentração. E por conta desse efeito, quando o cortisol está muito aumentado, nós também podemos ter um aumento da pressão arterial, que se dá por dois motivos. O primeiro é porque está tendo muita gordura nos vasos, isso predispõe à formação de placas de ateroma, e placas de ateromas é igual a aumento da resistência periférica total, e se isso acontece, a pressão aumenta. E quando a gente tem muita proteína no sangue, a gente pode aumentar demais a pressão coleodosmótica plasmática, e essa pressão coleodosmótica é a pressão das proteínas, que puxam água em direção ao plasma, né, ao vaso sanguíneo. Então, por isso, também vai ter um aumento da pressão, porque muita água no sangue é igual a muito débito cardíaco, logo, pressão aumenta. Então, a gente pode ter um quadro de pressão aumentada. É por isso que o estresse crônico leva a quadros de pressão elevada, de acúmulo de gordura corporal, de mudança em todo o metabolismo do corpo, porque o hormônio cortisol acaba sendo estimulado. E bom, o que pode fazer com que o cortisol não seja produzido então? Evitar o estresse é um fator muito importante, mas também, quando a pessoa está diante de um quadro hiperglicêmico, então ela consumiu alguma substância muito doce, o cortisol não vai ser produzido. Afinal de contas, a função do cortisol é aumentar a glicose e causar uma hiperglicemia. Então a hiperglicemia já estabelecida, normalmente, em condições fisiológicas, reduz a produção de cortisol. Outra ação muito importante que o cortisol tem no corpo é de causar um efeito anti-inflamatório. Só que o cortisol, por ser um hormônio, ele tem um efeito anti-inflamatório muito mais poderoso do que qualquer outro anti-inflamatório não hormonal, como o paracetamol, como o ibuprofeno, nimesulida. O cortisol consegue atuar em todas as fases da inflamação. Ele evita, por exemplo, a quimiotaxia, ele bloqueia a ação dos linfócitos T, ele evita a lise
do lisossomo das células para que as células não morram, porque normalmente quando uma célula morre, ela é destruída, o lisossomo dela explode, isso destrói a célula inteira e a célula morta acaba atraindo células inflamatórias. Então ele evita que isso aconteça, ele estabiliza a membrana das células. E quando ele atua lá na medula óssea, ele faz com que a produção de células inflamatórias não aconteça. É por isso que o cortisol pode causar uma leucopenia quando ele está em concentrações muito altas. Então ele causa uma diminuição da produção dessas células. Então o cortisol ele é uma substância anti-inflamatória muito poderosa, um hormônio anti-inflamatório muito poderoso. E é por isso que em quadros onde nós temos uma inflamação muito poderosa no corpo do paciente, a gente usa análogos do cortisol, medicamentos que imitam a função do cortisol, que são os corticoides, né? Então a gente tem aí à disposição dexametasona, betametasona, que são medicamentos que imitam muito a ação do cortisol no nosso organismo, para evitar todo um processo inflamatório. E é por isso que no COVID, por exemplo, o uso de corticoides foi muito grande, porque o COVID é uma doença inflamatória, que gera um quadro de boom de resposta inflamatória, com muitas células brancas aumentando e uma resposta coagulativa muito intensa. Então o cortisol é importante por esse efeito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e comentário ali embaixo, porque os vídeos de hormônio estão dando certo, eu tô vendo que a galera tá gostando aqui no canal. E também não se esqueçam que nós temos uma playlist completa sobre os hormônios que eu deixei no card ali em cima pra vocês. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!